Fala galera, esse é o Rádio do Box. A gente está tentando esse novo formato pro pós-GP. Então, fica com a gente. Não sei se vai dar certo, mas vamos lá. A gente tenta. Então, eu sou o Vinícius, eu sou seu host. Sou na Fórmula 1. Eu, na verdade, acompanhei por muito tempo Fórmula 1 nos dos meus 15 anos aos meus 20 e poucos, quando eu estava no Brasil. Então peguei a época, o final da época do Senna, peguei um pouco na verdade, toda a carreira do Barrichello, um pouco da carreira do Massa, e aí por questões da vida parei de acompanhar um pouco. Então a ideia da Rádio do Boxe em geral foi me juntar aí com a minha irmã Emeline, que conhece bem da Fórmula 1, acompanha, além de tudo, corre de kart. Ela vai falar um pouquinho do que ela faz, mas basicamente ela vai ser a parte técnica e eu vou ser o cara que fica perguntando porque eu já não sei mais nada do que está acontecendo. Então eu vou deixar a Inês se apresentar um pouco e depois a gente começa falando do último GP, que foi o GP da Bélgica, e vamos dar um pouquinho de informações para vocês. Fala aí, Mê. Bom, e aí galera, beleza? Eu sou a Emeline, como meu irmão falou, a gente acompanha há bastante tempo. Eu comecei a acompanhar por causa dele, na verdade, porque ele assistia e eu não tinha muita escolha, mas acabei pegando gosto. Lembro, só de flashes de vitórias do Senna, que daí eu era muito nova. Mas acompanhei também o Barrichello, de quem eu sou fã até hoje. E passei um tempo também sem assistir. Em 2020 eu voltei a assistir e desde então entrei de cabeça no mundo da Fórmula 1, acompanho treinos, classificação, notícias, tento estar o mais informada possível. E por conta disso comecei a acompanhar também outros tipos de corrida, né? Stock Car, Porsche Cup e ingressei no kart como amadora, ainda sou iniciante, mas cada vez mais entrando no mundo do automobilismo. Eu Show acho de que é isso. bola. É isso aí, não, beleza. Então, para sem mais delongas, vamos passar aí pro pessoal o que que você achou do GP da Bélgica. Eu vou passando aqui para a gente ver os temas. Então, começando, treinos e sprint. O que que você pode falar para a gente do que aconteceu nos treinos e sprint? Então, o primeiro, na verdade, o formato de sprint ele dá um pouco de. A gente não consegue entender muito bem o que vai acontecer na corrida porque ele só tem um treino livre, né? Nesse treino livre não deu para sentir muita coisa, até porque os resultados depois, quando a gente foi ver a classificação da sprint, foram completamente diferentes. E fora que tinha previsão de chuva e no primeiro treino livre o tempo estava seco, então também a gente já não conseguia ter nada de ideia do que ia acontecer. A não ser, obviamente, as McLarens na frente, porque é o que está acontecendo no geral. O que que eu posso dizer da sprint, assim, que eu acho que foram momentos que a gente, alguma coisinha diferente da classificação da sprint. Foi o Antonelli rodando e prejudicando o próprio companheiro de equipe, porque ele jogou um monte de brita na pista, sujou pra caramba, atrapalhou vários pilotos. E ainda no SQ1, o Hamilton rodando sozinho, travando os pneus traseiros no final da volta dele e acabando atrapalhando muita gente, na verdade, e sendo eliminado no SQ1, né? Isso foi a parte da classificação da sprint. E na sprint, na verdade, também não aconteceu muita coisa. A única coisa é que o Piastri largou na frente, com o Verstappen em segundo, o Norris em terceiro e o Leclerc em quarto. E já na largada, o Verstappen e o Leclerc já ultrapassaram as McLarens, que eles aproveitaram a reta Camel, que é uma reta longa, e aproveitaram a proximidade, pegaram o vácuo ali, ultrapassaram e o Verstappen foi e o Piastri não conseguiu mais alcançar porque a configuração do carro do Verstappen estava com menor pressão aerodinâmica, então ele tinha maior velocidade de reta. O Piastri até se aproximava, mas não conseguiu pegar o Verstappen e acabou com o Verstappen na frente, Piastri em segundo. O Norris ainda conseguiu recuperar a terceira posição
e foi esse o final da sprint. E é o que tem para falar porque não aconteceu mais nada. Ah, legal. Só lembra, qual foi a classificação do Bortoleto nessa sprint? O Bortoleto ficou em nono, e infelizmente na sprint só os oito primeiros pontuam, mas foi uma corrida boa dele, porque ele tá mostrando consistência, né? Já começou a mostrar consistência ali, que ele consegue brigar. A Sauber deu uma melhorada gigante do começo do ano para cá, e tá mostrando que sabe o que tá fazendo, né? Isso que é importante. Isso é legal. A gente vai falar um pouco mais de corrida sprint em outros episódios. A gente vai fazer alguns episódios curtos, possivelmente, para explicar um pouco os conceitos, porque, por exemplo, para mim foi uma novidade, né? Como eu tive esse gap que eu passei sem acompanhar a Fórmula 1, eu não tenho a mínima ideia do que é. Na verdade, estou aprendendo agora, mas eu não tinha a mínima ideia do que era sprint. Então, eu acho que a gente vai depois fazer algum vídeo específico para isso, para explicar um pouco dessa nova parte da corrida que realmente é nova para quem é das mais antigas, né? Sim, então só assim falando muito por cima, só para quem está começando agora. Então, a sprint é uma corrida curta que ela tem por volta de 100 quilômetros e ela acontece no sábado e pontua do primeiro ao oitavo colocado atualmente. Eles estão vendo para dar uma mudada para ver se torna ela um pouquinho mais interessante, mas por enquanto é isso. Tá, e ela não tem todas as etapas, né? Ela. Não, são só 6 etapas por ano que ocorre a sprint. A única até agora o único circuito que teve todas as sprints de quando começou esse tipo de formato é o GP do Brasil, né, Interlagos, mas reza a lenda aí, houve umas fofocas que para o ano que vem já tiraram o GP do Brasil e colocaram outro, né, no lugar. Mas são 6 GPs no ano que tem esse formato com sprint race. Legal. Beleza, vamos passar um pouco então. Vamos falar então já da largada. O que teve na largada de interessante? Então, foi engraçado ver porque assim, no na corrida, na sprint, o Piastri sofreu com o Verstappen ficando muito próximo dele e ultrapassando logo no começo e aí deslanchando. Aparentemente ele aprendeu a lição, largou em segundo atrás do Norris e teve como estava com chuva, teve largada atrás do safety car, foi uma largada lançada, não foi parada. Na verdade, foram algumas voltas de safety car e depois teve essa largada. O Piastri já colou no Norris e na quinta volta já ultrapassou e aí abriu que o Norris não conseguiu pegar. Essas são as imagens aí já da disputa dos dois e o Piastri ultrapassando o Norris. Legal. Deixa eu ver aqui. Bom, a gente tem três acontecimentos que a gente coloca da corrida. Esse é o primeiro. Fala um pouquinho o que aconteceu aqui. Na verdade, foi mais para mostrar que houveram poucas disputas, né? Por conta da chuva, daí eles estavam com pneus intermediários, então tem que ficar no rastro seco, mas ao mesmo tempo tem que molhar um pouco o pneu. Não dá muito para ultrapassar. É uma pista também um pouco difícil, porque desgasta muito pneu. Se você fica muito tempo atrás do piloto que está na sua frente, você pega o ar mais sujo, desgasta mais pneu, então tem que ficar sabendo administrar isso. E o que a gente colocou aqui de imagem foi a ultrapassagem do Russell em cima do álbum, que foi logo no começo também, que foi o momento que ele teve a oportunidade, ele já aproveitou. E na outra foto na verdade, as defesas que o Leclerc fez em cima do Verstappen, que o Verstappen estava bem agressivo, como ele sempre é, e tentando ultrapassar, mas o Leclerc conseguiu se defender bem e com isso conseguiu defender a posição e ficar no pódio. Ah, legal. Vamos ver. O dois aqui, o que você separou aqui? Então, o Hamilton ele ganhou a votação de piloto do dia, que é uma votação dos telespectadores, né? Que é feita pelo site da Fórmula 1. E aqui eu quis mostrar a evolução dele, porque o Hamilton, ele errou muito, tanto na classificação da sprint, que a gente mostrou a imagem lá dele rodando sozinho, que ele travou o pneu traseiro,
E na classificação da corrida principal, ele também fez um erro besta, que ele excedeu os limites de pista, teve a volta deletada e acabou caindo no Q1, que é a primeira parte da classificação, onde ainda estão os 20 pilotos. Então ele largou em 17º. Então, aqui na primeira imagem aí que mostra na volta 8, ele tá em 17º ainda, que foi quando ele começou a ultrapassar os adversários. Na volta 12 foi onde começou a mostrar que a pista já estava seca. Ele foi o primeiro a ir para os boxes para trocar para pneu de pista seca. E daí você vê que na volta 15 ele já está em sétimo. Então ele foi a maior escalada e por isso ele ganhou como piloto do dia. Ah, legal. A gente vai falar um pouquinho ainda das decepções e e de quem foi É. bem na corrida, mas vamos passar aqui. E o 3. O trecho é só para você, que o nosso guri Bortoleto tá falando assim: olha, eu mando aqui, entendeu? Ele tava atrás do Huckenberg, que o Huckenberg também, como ele trocou de pneus rápido, então ele conseguiu subir bastante nas posições. Só que o Bortoleto tava com o pneu melhor e tava, tipo, colando nele e o Huckenberg não tava conseguindo alcançar o Lawson. Aí o Bortoleto manda no rádio assim: olha, é o seguinte. Se o Huckenberg não ultrapassar ele, me deixa passar então, que eu vou atrás do Lawson para conseguir mais pontos para a equipe. E a equipe concordou. Aí na segunda imagem é o Bortoleto já ultrapassando o Huckenberg. Infelizmente para Sauber, o Huckenberg teve que fazer mais um pit stop e acabou ficando em 12º e não pontuou para ajudar a equipe. Mas o nosso querido Bortoleto conseguiu pontuar mais 2 pontinhos aí para conta, ajudando a equipe e novamente mostrando que é um piloto que sabe o que está fazendo e é consistente. Ah, legal. Eu até coloquei, a gente fez o videozinho o shorts da classificação do Mundial de Construtores, que já tá lá no YouTube. E realmente, até pelas primeiras conversas que a gente teve no ano, quando a gente começou a falar de Fórmula 1 mesmo antes de começar o Rádio do Box, a gente falou assim, qual a chance realmente da Sauber fazer alguma coisa, né? E eu acho que tá uma surpresa positiva, né? Lógico que os pontos do pódio do Huckenberg ajudaram bastante, mas assim, ver o Bortoleto pontuando e você vê pelas outras as equipes, né? A Alpine ali, tipo, não consegue chegar, né? Então você vê que, tipo, pra quem a gente falava, brincava que era uma carroça, né? Pra uma carroça tá indo super bem. Então acho que vale essa menção aí, né? Exato, da carroça já virou o Celta 1.0 assim, embalado. É, O que que a gente está conseguindo ver, pelo menos nas classificações? Que eles, tanto o Huckenberg quanto o Bortoleto, eles estão conseguindo se classificar melhor. O Bortoleto, inclusive, em classificação, ele, na comparação, ele é melhor do que o Huckenberg, mas a Sauber está conseguindo se manter bem na corrida. Então, se eles largam mais para frente, eles estão conseguindo se manter lá. Não é aquele negócio que que cai. largou, sei lá, em oitavo por um acaso do destino e do nada ficou lá em 19º. Não, se eles largam na frente, se faz uma classificação boa, a chance de pontuar é muito grande. Ah, legal. É isso. E esperar ver o resto do ano, mas eu acho que para a primeira temporada do Bortoleto, eu acho que tá bem interessante, né? Depois no próximo a gente fala parece que tem alguns rumores aí do Drogovic na Alpine, coisa, então eu não sei se, acho que vale a pena a gente depois conversar, mas a gente pode fazer num vídeo separado. Sim, com certeza. É a torcida. Ter dois brasileiros vai ser maravilhoso, ainda em equipes, né, que a gente espera que sejam boas, né, que consigam brigar por pontos, pelo menos, e quem sabe pódio aí, para a gente ficar um pouquinho mais feliz. Mas eu acho que só de ter o brasileiro já ajuda até o público também, né? A gente sabe, né? Tipo, quanto a gente parou de assistir na época que não tinha nada, porque realmente você não tem aquele apego, né? Por mais que você goste da categoria, mas é sempre bom ter um brasileiro ali Ah, com pra, certeza, pra torcer, né? com Ah, certeza. legal. Aqui a gente tem um pouco da classificação, então, da corrida, né? Como é que ficou a classificação final da corrida. Acho que a Amy já falou bastante coisa aí, né? O Bortoleto em nono, então conseguiu pontuar, que eu acho que é legal. Aqui eu moro na Nova Zelândia, então eu sempre dou uma olhadinha no Liam Lawson também, como é que ele tá, mesmo depois das brigas que teve aí, rebaixamento de equipe. Mas é interessante acompanhar e para mim a surpresa vendo só.
a parte de classificação, a corrida ruim aí da Aston Martin, né? E eu tô acompanhando por fora assim um pouco a questão do Antonelli também, que acho que a pressão bateu um pouco e tá, né? Acho que o que tinha muito bom, vamos dizer assim, as odds estavam muito boas no começo da temporada aí, mas realmente não está apresentando. Então, se você quiser falar um pouquinho disso aí, do que você acha do Antonelli? Então, na verdade, ele ia ser um ponto negativo em relação à corrida desse final de semana. Ele tá, como eu posso dizer assim, não, ainda não mostrou exatamente por que tanto hype em cima do nome dele. Eu tenho minhas ressalvas com o Antonelli em relação a isso, que eles colocaram ele num patamar muito alto e eu acho que ele não vai dar conta da pressão, porque é complicado você jogar um menino que acho que recém fez 18 anos, com uma pressão dessa nas costas de ser o novo Verstappen, que era mais ou menos o que eles estavam pintando. Então, assim, se você olhar comparativo dele com o Russell, que é o companheiro de equipe, o Russell de classificação acho que agora 13-0 e de corrida agora 12-1. Então, assim, é complicado. Mas, assim, eu acho que ele vai bem, só que ele já entrou numa equipe grande demais. E eu acho que, tipo, e principalmente agora que tá sondando que ele pode ser companheiro do Verstappen. Então, assim, eu acho que é muita pressão em cima do menino e eu acho que ele não vai dar conta. Tanto que apareceu umas imagens aí dele com os olhos vermelhos, que o pessoal até brincou que ou a Renate ele foi braba, ou ele tava chorando porque ele não aguentou, porque os resultados dele desse final de semana foram péssimos. Ele até tava tendo uns resultados interessantes aí em algumas corridas, mas esse final de semana ele não aguentou mesmo, a pressão foi péssimo. É difícil. Você já começar, você tem que ser muito fora de série para começar aonde o pessoal espera mais de você e atender, né? Atender a expectativa. Então, é difícil saber, não é. E outra coisa, é muito moleque, né? É muito moleque. Eu te falei isso, né? Eu fiquei surpreso das caras dos pilotos, porque eu lembro quando o Fernando Alonso começou, né? Então assim, ver agora, mesmo o Piastri, mesmo o Norris, você vê assim, você fala assim, esses moleque deviam estar jogando quilica na rua, né? Não devia estar Tô pilotando. nas fraldas ainda, né? É, mas assim, não quer dizer que não seja talentoso, né? Mas é difícil. É difícil porque realmente a gente sabe, a gente que gosta de futebol também, como é futebol, acontece a mesma coisa, né? São só os fora de série que, tipo, jogam sem aquele atenção, o medo, né? Imagina um moleque ali num carro, né? Uma 300 por hora. 300 por hora, exatamente. Então, não, legal, vamos Não, passar aqui um e pouquinho. eu, Pode eu falar. acredito que, assim, sinceramente, lógico, tem minha predileção pelo George Russell, que é o piloto que eu torço atualmente, mas, assim, se eu acho que a Mercedes deveria fazer, mas quem sou eu para falar, mas, assim, na minha opinião, quer o Verstappen? Não vou nem criticar essa parte, porque quem não quer o Verstappen, né? Mas assim, quer colocar o Verstappen e o Russell, apesar de toda a treta envolvendo os dois, que eu acho que também nem é tanta treta assim, que o pessoal pinta um pouquinho demais, mas deixa os dois e bota o Antonelli numa outra equipe que tem, normalmente a Mercedes tem muita essa troca de pilotos com a Williams. Bota na Williams que não, a pressão não é tão grande para o menino pegar assim, Cancha, né? aprender a dar uma porrada, sabe? Tipo, pegar um carro que é mais difícil de guiar para ele se adaptar melhor a adversidades. Porque não que a Mercedes esteja às mil maravilhas como já foi, não tá. Mas assim, é para ele poder se adaptar melhor e não ter tanta pressão nas costas. Porque eu acho que você já chegar numa grande assim, tem que ter muita frieza. E o menino é italiano. Se tem uma coisa que italiano não é, é frio. Então, assim, Não, e não eu acho adianta, que a emoção ali. e pega no começo, de novo, é igual futebol. Pega no começo, faz uma corrida boa, não, é ídolo, já é, tipo, é o cara, daí, tipo, isso aí sobe pra cabeça, daí quando o resultado não vem, a queda é muito maior do que a ascensão, né? Exatamente. E já pela Fórmula 2 assim, ele não aparentou tanta coisa. O Bortoleto estava muito mais destacado do que o Antonelli ano passado na Fórmula 2. Então, assim, ainda tem aquele negócio que ele precisa provar o que os outros caras viram. Porque, assim, falaram que ele era muito bom em categorias de base, digamos assim, né?
Mas assim, tá, a gente não vê isso. A gente viu ali Fórmula 2 e Fórmula 2 ele não mostrava grande coisa. Então, assim, aí a pessoa ainda quer que ele prove muita coisa, então a Sim, pressão vai cair matando, e é o que você falou. Enquanto tá bem, tá tudo bem. A partir do momento que fez uma corrida ali, fez uma cagada, fez um negócio assim, já é, a pessoa vai começar a duvidar. E a pressão cai. exatamente. Legal, então a gente tem esse destaque positivo e negativo. Acho que a gente acabou falando durante a conversa, acabou falando de algumas. Você tem mais alguma coisa para você citar aqui? Eu aproveitar para falar um pouquinho da Ferrari, que a gente não comentou. Eu, assim, a Ferrari, eu acho que ela veio com novidades nessa corrida, mas não deu para ter certeza se essas atualizações foram boas ou não, né? O Leclerc conseguiu se manter ali, conseguiu brigar com o Verstappen, o que já é muito importante, né? E o Hamilton teve essa escalada, mas muito por conta da estratégia, né? O outro destaque positivo que a gente falou foi o Bortoleto, que não tenho o que falar, e o Gasly, que tá carregando a Alpine nas costas, né? Infelizmente, daí a gente já vem o contraponto que é o negativo, que é o Colapinto, que não tá mostrando metade do que ele mostrou ano passado pela Williams. Não tem, assim. Ele tá não parece que é o mesmo piloto, não sei o que está acontecendo, porque que nem a gente vê pelo próprio Gasly, a Alpine tem uma chance de mostrar alguma coisa e o Colapinto tá sempre lá embaixo. Não tem, não mostra nada. Outro ponto negativo é o Tsunoda, que a gente, né, não dá para entender, porque na Racing Bulls ele tava indo bem, aí vai para Red Bull, esse assento do segundo piloto da Red Bull, ele é amaldiçoado, não é possível Ah, que mas a comparação, eu acho que o problema aí é a comparação, não adianta. É porque Sim, você tem alguém muito fora de série aqui e outra coisa, até onde eu acompanhei também, é o carro ajustado pro o Verstappen, né? Verstappen. Uhum. E aí você, tipo assim, você pega o outro ali e fala assim, ó, faz funcionar. E aí o cara já não é um fora de série, o cara ali é um carregador de piano, vamos dizer assim, né? É. E dá pra ele, já aconteceu com o Lawson, já tá acontecendo com ele, e assim, talvez qualquer um que você colocar, a não ser que seja um cara, talvez, aí a estratégia talvez seja colocar um Huckenberg da vida, né? Um cara, tipo, um cara experiente, que saiba, é aquela história, o cara que saiba ser segundo piloto. Porque Uhum. quando o segundo piloto é tão declarado assim, o cara tem que saber ser. Tem que ser um Berger da vida, né? Tem que ser tem que ser um Irvine da vida, né? Então, assim, não adianta, o cara tem que ser segundo piloto. E às vezes um cara mais jovem, como o próprio Lawson, como o próprio Tsunoda, o cara ele quer mostrar para ser primeiro piloto, mas às vezes não é essa a questão. Então eu acho que de novo, a pressão bate porque você tem um fora de série do outro lado, né? Que é o que aconteceu com o Pérez, na verdade, né? Quando o Pérez estava ali emparelhado, entre muitas aspas, com o Verstappen, que ele estava brigando com o Verstappen, a própria equipe falou assim: Ô, filho, baixa a tua bolinha, que tu é segundo piloto. Que quem tem que ganhar aqui é o Verstappen. Você serve para levar a equipe ao campeonato de construtores, né? E daí ele começou a, tipo, ele tava, às vezes ele ganhava, tal, mas assim, eu possivelmente tinha uma pressão interna falando assim, Ah, ô, lógico. puxa a tua bola. Que daí desmotivou o cara completamente, tanto que no ano passado a gente, mano, você já se aposentou, você só esqueceu de sair, velho, porque começou a ficar esse tipo de distância que a gente vê hoje o Tsunoda com o Verstappen. E na verdade, todos os últimos segundos pilotos foi assim, é muita distância e é bem o que você falou. O carro, ele é feito para a forma de pilotar do Verstappen, que é uma forma única aparentemente, e os caras não se adequam e vai ter resultados medíocres e é isso. Infelizmente Sim. é isso. Ele corre sozinho. Eu acho que isso é ruim pra equipe, na verdade. É lógico que se a equipe acha que não tem como manter dois brigando, né? É claro, só que é uma parte de estratégia, é você saber o que você quer fazer. Se você quer, então se você quer um segundo piloto de boa, tem gente para isso, Sim. né? Tem gente para isso, né? Então eu acho que tem gente que tem esse papel e fez muito bem durante toda a vida e, né? E E tá talvez ok. é a hora talvez é a hora de pegar um cara desse. Não adianta você falar assim você chegar pro Alonso e falar assim, ó, você vai ser segundo piloto aqui.
você pode botar ele na pior equipe do mundo, mas se você, ele vai ter que ser primeiro, entendeu? Não tem gente que não Então, tem. dá pra ver exatamente pela Aston Martin, porque assim, o companheiro de equipe dele é o filho do dono. Sim. E mesmo assim ele não aceita ser segundo piloto. É, Ele tá ali e ele tá melhor, ele não tá nem aí, ele vai pra cima e é isso que ele quer. Então, assim, exatamente. é bem isso. Eu acho que, a equipe tem que saber para que ela tá contratando os pilotos. Que nem a Mercedes deixou sempre os dois pilotos brigarem, inclusive na época do Rosberg e Hamilton, a briga era feia mesmo, tanto que já várias corridas os dois saíram porque bateram. É, na McLaren agora, Piastri e Norris, é assim, ó, Mas você tem que tragam ter o carro carro para para isso. casa, É. mas podem brigar entre vocês. Ah, A Ferrari é uma que sempre teve a questão do primeiro piloto, agora não tem muito. A gente não sabe porque eles estão assim, meu, quem conseguir ganhar, a gente tá dando graças a Deus. Então, assim, é. e acabou que Eles o Kim faz. jogaram, eles deram condição igual no começo e falou assim, quem sobressair, talvez aí a gente comece a fazer um jogo, É, a mas não gente é começa a que escolher. não É. vai ser segundo piloto, é só tipo assim, ó, você tá melhor, você vai pra frente, né? Então, Você tem ah, preferência nas decisões, preferência, digamos assim, né? exatamente. Ah, não, É. legal. Deixa eu passar aqui. Então, o Mundial de Pilotos ficou assim, né? Então a gente tem o Piastri na frente, o Norris em segundo, o Verstappen em terceiro. Aí, de novo, aí você vê, né? Pega a culpa do Verstappen. Tá difícil até achar aqui tá lá embaixo. Nossa Senhora. É, É mas 185 pontos a 10 bicho. É é. ridículo, Não, mulher. lógico que assim, de novo, né? Você pega o Leon Lawson ali, tipo, somados os dois não dá, né? Nenhuma parte. Mas É. é difícil, é o que a gente falou. É difícil, é diferente de quando você tem o que a gente falou do Stroll e do Alonso, tipo, side by side, né? Juntinho. Aham. Mesmo o Albon, né? E o Carlos Sainz, né? Você vê uma diferença, mas assim, ali é porque ainda é uma equipe que tá correndo lá, então o piloto tá fazendo muita diferença que é Uhum. o que acho que é o caso, né? É o caso, o piloto Sim. tá fazendo muita diferença, porque mesmo a gente tá falando do Russell e do Antonelli, né? Tipo, tem uma diferença, mas beleza, ali ainda tá, tipo, você ainda vê na primeira página do negócio, né? Agora, o, o Verstappen com os companheiros dele tá bem difícil. É. Deixa eu passar aqui pro Mundial de Pilotos. Então, aí você tem a McLaren, tá, tudo bem, a McLaren com o dobro de pontos dos outros, é, a Ferrari, Mercedes. Quem eu falei, para mim a Sauber na posição que tá, para mim é muito interessante, né? Tipo Não, um sexto lugar ali, né? Sexto lugar é impressionante comparado ao que começou, assim. E assim, o que veio no ano passado, pelo amor de Deus, era pior que uma carroça. Eu acho que uma carroça ganhava deles. E esse ano, assim, deu uma melhorada. E eu acho que muito lógico, tem toda a parte de engenharia, toda a melhora do carro. Mas eles estão com dois pilotos muito estáveis. Porque o Huckenberg podia ser a piada porque não tinha pódio, mas é um cara que não causa desgraça. Ele tá ali, ele faz o serviço dele, quando ele tem oportunidade, ele vai pra frente. E o Bortoleto é um cara arrojado, mas também é um cara que, tipo, ele não vai fazer arte. Ele teve lá umas quebras, mas também foi quebra assim do carro mesmo. Teve alguns problemas, mas é um piloto que demonstra uma estabilidade que é o que é uma equipe que tá mais para baixo da tabela precisa. Ela precisa de caras que, a partir do momento que tem oportunidade, eles estão lá na frente, ah, né? Então, eu que acho, eu sempre não gosto de deve. fazer desculpa, eu sempre gosto de fazer a comparação com o futebol, que é a questão, tipo assim, o Huckenberg é aquele atacante de 38 anos que, tipo, já foi, né, tipo, já foi, ele vai ali, tipo, tá sempre marcando o golzinho dele, não deixa o time ser rebaixado, né? É. Então, É o cara que nem ele não se esforça muito, né? Tipo, ele não sai correndo não, loucamente. não, ele sabe o Ele que ele tem que sabe o que fazer. fazer. É o Ele esforço sabe. mínimo, né? Ele faz o É, esforço mínimo não, resolve. exatamente. Ele é o cara ali que vai, tipo, vai botar umas bolas pra dentro, vai fazer os 10 golzinhos no ano e o time dele não vai ser rebaixado, entendeu? Então, é esse Exatamente. cara. Não, mas beleza. Eu acho que por hoje tá bom, tá bom. Acho que a gente já falou bastante, na verdade. A gente tá acertando esse modelinho desse vídeo. Deixa pra gente nos comentários o que vocês acharam.
se tá legal assim, mais essa conversa. A gente vai trazer os visuais para vocês também. Mas a gente tá aprendendo conforme a gente vai fazendo. Deixa os comentários pra gente, também se inscreve, ajuda a gente aí a fortalecer o canal. E acho que é isso. Acho que a Rádio do Box fica por aqui hoje. E vamos pro GP da Hungria. Vai ser o próximo aí. E vamos Semana que possivelmente vem. semana que vem já. A gente está deixando bastante shorts com informações aí sobre a corrida. E se possível, voltaremos com o pós do GP da Hungria nesse formato também para vocês. Valeu, gente. Um grande abraço, ficamos por aqui. Valeu, Memi. Falou! Tchau, tchau.